Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses 4, 6, diz assim a palavra de Deus: não estejais inquietos por coisa alguma, não estejais inquietos por coisa alguma. Amém? Nós vamos falar sobre atitudes corretas em momentos difíceis. Atitudes corretas em momentos difíceis. E nós estamos ministrando sobre o poder de Deus que salva vidas. Eu não sei se você já conheceu alguma história sobre salvamento de vidas, onde a pessoa que é alvo da ação salvadora, por estar inquieta, não conseguir manter um comportamento coerente na situação. Isso acontece muito no mar, isso acontece no rio, quando alguém chega para salvar, aquela pessoa que está tão desesperada, tão inquieta, ela acaba puxando aquele que vem para salvar e de repente morre até. Os dois juntos ali, o que ia salvar e aquele que precisava ser salvo. É necessário você ter atitudes corretas nos momentos difíceis. E a palavra de Deus, ela já começa trazendo uma instrução importante: não estejais inquietos por coisa alguma. E quando a palavra fala coisa alguma, é porque a própria palavra, ela tem as instruções que nós precisamos para aplicar em nossas vidas e desfrutarmos deste comportamento. Talvez você queira ter esse comportamento, mas não consegue, fica inquieto. Os sentimentos começam a trabalhar contra o seu desejo, a mente, ela acaba atrapalhando na situação. E situações, elas aparecem para tirar a nossa paz, para nos fazer ficar inquietos. E esse comportamento inquieto que a palavra está falando, em algum momento soa como uma desconfiança do controle divino. Porque a hora nós falamos que Deus está no controle de tudo, mas tem hora que o nosso comportamento não está expressando isso. Parece que as coisas não estão no controle de Deus. Então é necessário termos um comportamento coerente com a nossa fé, e a palavra nos ajuda. Porque Deus não mandaria você fazer isso sem te dar as instruções de como você chegar a essa posição de segurança, de paz e longe desse comportamento inquieto. Isso pode ser aplicado neste momento onde estamos vivendo um momento difícil, e é necessário estar com a postura correta, as atitudes corretas nesse momento. Estamos vivendo uma situação e nós percebemos que muitas pessoas começam a ficar, conforme a linguagem que se usa aí fora, agoniadas, né? Aquela pessoa fica turbada na situação, fica com um comportamento inquieto diante da dificuldade. E é nesse momento onde nós estamos vivendo uma situação atípica, que a nossa fé vem para nos ajudar, para não estarmos com o nosso comportamento, de alguma forma, expressando dúvida em relação ao controle divino. Não aceite ficar inquieto. Se você está nesse momento vivendo qualquer tipo de comportamento assim, a palavra, ela tem as instruções que nós precisamos. E eu quero falar para você duas atitudes que vão fazer toda a diferença no resultado, nesta situação e em tantas outras situações que possam vir a aparecer em sua vida, situações difíceis. Situações difíceis, elas aparecem. Não precisa de um momento específico, naturalmente coisas acontecem. E para que você não venha ficar inquieto, para que você não venha a ter um comportamento diferente do que Deus está te pedindo para você ter, aplique essas duas atitudes. Vamos continuar lendo aí Filipenses 4, vamos seguir o texto, Filipenses 4, 6 em diante, nós já lemos o primeiro momento aí, fala sobre não estar inquieto. A palavra diz assim: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças.
Primeira atitude. Você precisa falar com Deus. E você precisa falar com Deus como a palavra está impulsionando você a falar. E nesse texto, nós podemos entender como a nossa comunicação com Deus, ela deve ser feita. A palavra fala em tudo conhecidas, ou seja, fale para Deus tudo. Aí vai vir um pensamento assim, mas Deus já sabe de tudo. Só que a palavra diz para você falar tudo com Ele. Então você não deve questionar a palavra, fale tudo com Deus. Estranho porque, principalmente para quem tem esse entendimento que Deus sabe de tudo, parece não lógico falar com Deus aquilo que Ele já sabe. Mas a palavra está falando, vossas petições sejam em tudo conhecidas, ou seja, eu tenho que apresentar a Deus o que eu quero. Deus sabe da situação, Deus sabe do que você precisa, mas Deus quer saber o que você quer. Enquanto você tem conhecimento divino, mas não daquilo que você expressou, é necessário você expressar para Deus, é necessário você falar para Deus o que você quer. O que você quer nessa situação? Apresente para Deus, fale com Deus. Coloque em oração. Só que a oração, a Bíblia fala assim, oração e súplica. E eu não sei se você sabe o significado dessa palavra súplica. É uma oração com insistência e submissão. Não é uma oração que você lança assim de qualquer jeito. A palavra está falando, ore, mas também coloca em forma de súplica. Envolve persistir, envolve insistir. Aí eu já orei, já falei com Deus. Tem gente que fala assim. Sim. Fale novamente. Coloque diante dele o seu desejo. Ore, insista. E insista cada vez mais com um comportamento submisso. Sabe, um dia desse eu estava falando com alguém sobre essa questão de você pedir a alguém alguma coisa. Se numa época como esta, onde pessoas começam a passar necessidade devido a problema econômico, e de repente aparece alguém na porta da tua casa e bate lá e fala assim, ei, aí você aparece, me dá uma comida aí, estou precisando, estou com fome. É bem provável que muita gente fale assim, vai embora, rapaz. A forma de falar não está agradando, não consegue atrair a ajuda. Mas se alguém bate na porta e suplica e fala, olha, conta a situação, eu estou assim, eu tenho um filho assim, eu estou passando necessidade, por favor, me arranje alguma coisa para comer. Esse pedido vai ter mais força do que o outro. E eu quero falar que se as duas pessoas que foram na sua porta tiverem a mesma condição, a que pediu suplicando e colocou com a postura certa, tem muito mais chance de alcançar uma resposta positiva. Então, quando nós nos aproximamos da porta divina para pedir algo, tome muito cuidado como você fala. Expresse a sua necessidade diante de Deus. E mais, tem uma parte interessante da súplica e da oração para com Deus, que a Bíblia ainda fala assim, com a ação de graças. Ou seja, coloque diante de Deus os seus pedidos, mas sempre tendo gratidão por aquilo que Ele fez e está fazendo, porque por mais situação difícil nós venhamos estar vivendo, por mais que uma situação esteja difícil, você sempre tem motivo para agradecer a Deus. Se você parar agora, você tem motivo para agradecer a Deus. Se você está vivo, tem motivo para agradecer a Deus. Então, à medida que eu falo com Deus e peço a Deus algo, mesmo que seja uma situação tão difícil que eu esteja vivendo, a minha oração deve conter gratidão também. Então, a palavra está nos dando uma receita. Eu falei de duas coisas para você colocar em prática. A primeira, fale com Deus tudo, coloque diante o que você quer, aprenda a orar, se a situação é difícil mesmo, suplique a Deus e coloque gratidão na sua oração. Esse tipo de comunicação funciona com Deus. Funciona tanto que o texto continua dizendo assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Presta atenção, o resultado, eu já vou colocar um resultado da primeira coisa que você
vindo a fazer, à medida que você venha colocar em prática isto, essa primeira atitude, se você fizer, a palavra já está te dando um resultado. Diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando você fala com Deus de forma sincera, apresentando a Ele as suas necessidades e se colocando numa posição que agrada a Ele, onde você reconhece que é Ele que está no controle, é Ele que vai fazer, e com gratidão, a paz do Senhor envolve a sua vida de uma forma que o seu coração recebe já uma proteção e os seus pensamentos também começam a ser protegidos. Você vai entender mais quando nós falamos da segunda atitude que você vai fazer. Mas já como resultado, presta atenção nisso, se hoje você está sem paz, principalmente essa paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento. O que é uma paz que excede o entendimento? Eu estou entendendo que há uma situação grave, mas eu estou em paz, porque a minha paz, ela não vem pelo que eu entendo. Eu não preciso entender que está tudo bem para estar em paz. Ou seja, eu orei, coloquei diante de Deus, Deus está no controle, eu sei que minha vida está na mão de Deus. Então, independente das coisas, aí eu continuo em paz, porque Deus traz paz para o meu coração. A igreja, confiando em Deus, tem essa paz. E se você colocar, como eu te falei, diante de Deus, tudo em oração, suplicando com gratidão, pode se preparar que a paz vem para o teu coração, porque é o que a palavra está dizendo. E essa paz vem para proteger o teu coração e tua mente. Por que, pastor? Eu preciso de uma proteção na mente, nos meus pensamentos. Agora vamos para a segunda coisa que você deve fazer. E parece não ser tão espiritual, mas é muito espiritual isso. Ocupe sua mente com o que te faz bem. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, preste muita atenção nisso, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nós vivemos um cenário complicado, vamos falar do momento agora. E sabemos que há muita gente querendo pegar, sabemos que há muita gente querendo pegar carona no corona, né? E aí começa um cenário de interesse perigosíssimos, um cenário de interesse de poder, de dinheiro. Não fique achando que as pessoas estão olhando para isso. Tem gente que está olhando para esse cenário como uma oportunidade. Sabia disso? Você quer um exemplo? Desculpa se alguém trabalha com isso. Você acha que tem gente em funerária triste hoje? Você acha que gente que estava vendendo álcool gel ficou triste com o coronavírus? Tem muita gente que no meio de uma situação dessa enxergou como oportunidade. E aí vem as famosas figuras políticas, as televisões, tem interesse no que está acontecendo de uma forma diferente. Eu não vou entrar no mérito da análise política da situação, mas tem muita gente querendo lucrar, gente querendo poder, sabe? E o que eu quero falar com isso é porque do lado de cá está você com sua mente precisando ocupar ela. E muitas vezes nós ocupamos o nosso pensamento com um monte de informação que é mentirosa, informação que é exagerada, ou muitas vezes confiante demais. Eu não quero só defender um lado, não é? Mas existem pessoas que também querem transmitir um tipo de confiança mentirosa. Tem gente que passando um cenário de caos, provocando pessoas que... Eu garanto que existem pessoas que o vírus faria muito menos mal do que esse cenário de pânico criado. Essa é uma verdade. Então o que acontece? Antes que algo entre no seu coração e comece a te prejudicar, a palavra está me falando: ocupe a sua mente com o que é verdade, ocupa com aquilo que
em outras palavras, faz bem para você, que é honesto. Você está vendo honestidade nessa televisão? Não assista a ela. Está vendo que é lixo? Deixa o lixo lá. Você está vendo que as notícias por ali, elas vêm para querer trazer no seu coração desconforto. Seja, pastor, eu não vou ficar informado. Você pode selecionar o canal por onde vem informação para você. Você não seleciona espiritualmente, por exemplo, nesse momento de fé, porque você não vai a um terreiro, a um centro espírita, a um outro lugar. Pastor, eu não confio nas informações espirituais de lá. As pessoas têm a liberdade de escolha, mas você tem a sua liberdade de escolher o canal. Ou seja, você está assistindo aqui, ou você pode assistir um outro pastor, mas você não admite receber instruções espirituais de um lugar que você não confia. Só que muitas vezes nós admitimos para a nossa vida, no âmbito da informação da situação, receber informação de qualquer lugar. E aí a gente tem um cenário de muita gente que parece ter feito o curso profissional errado, e hoje todo mundo é jornalista. A gente tem uma febre digital, onde todo mundo quer dar furo de notícia, e aí recebe alguma coisa e já quer passar, e isso passa às vezes mais rápido do que a própria mídia, e vai chegando na sua mão, notícia falsa, as famosas fakes, notícia ruim, coisas que quando chegam provocam em você medo, provocam em você algum tipo de desconforto, ou mexe na sensibilidade quando alguém quer trazer um drama hospitalar, uma imagem triste de se ver. Porque se pastor, mas é a realidade. Você quer ver todo dia a realidade? Tem gente morrendo de fome todo dia, gente morrendo de tantas coisas todo dia, que se fosse mandado para você todo dia essas imagens, você não vivia. E talvez no momento que você estava mais forte, ver essas imagens era melhor do que agora. Então você tem recebido coisas e cultivado um acesso a coisas que não são puras, coisas que não são verdadeiras, coisas que não têm virtude nisso, coisas que, estão mais te prejudicando do que ajudando. Então a palavra está dizendo: ocupe sua mente de forma correta. Porque por mais que você ore, por mais que você fale com Deus e queira viver no campo espiritual, a mente, ela faz esse meio campo, se nós pudermos falar assim, esse meio entre espírito e corpo. E como o acesso fala-se do véu, foi tirado, a sua mente está sempre envolvida com aquilo que espiritualmente está acontecendo. E aí você coloca na sua mente, no lugar da palavra de Deus, no lugar de um ensinamento que traga para você confiança, que coloque você no trilho de ficar com coragem, com ânimo, com disposição, você começa a colocar dentro de você palavras que te colocam para baixo. Tome cuidado com aquilo que está entrando na sua mente. Tome cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você assiste. Comece a selecionar. Ultimamente eu tenho dado preferência a veículos de comunicação que trazem informações sobre pessoas que já estão curadas, possibilidade de vacina, atitudes, corretas ali, governamentais, traduzida de forma correta, e também informações a nível de o que está acontecendo, mas com coerência. Existe um jogo de números, onde as pessoas apresentam para querer criar uma sensação ruim, impulsionar você a um tipo de pensamento que, para essas pessoas, não importa o que vai acontecer com você. Então, a palavra de Deus, que é muito mais atual do que qualquer um desses jornais de hoje em dia, porque ela consegue nos trazer algo que é útil hoje, amanhã, todo momento, ela está deixando claro. E você, irmão, a Bíblia fala assim: quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, e essa lista que vem depois, pense nisso, pensai, ocupe sua mente nisso. Você vai ver. Faça um teste ao longo dessa semana, comece fazendo a partir de hoje.
Para de ficar fuçando em coisas e começa a ficar na palavra de Deus. Para de ficar mexendo, ficar procurando, sabe? E fica na palavra de Deus. Claro que as informações que têm que ser recebidas, coisas que fazem parte da sociedade, normalmente isso chega. E você vai ver que, ocupando a sua mente de uma forma correta nesse cenário, você vai desfrutar de uma mudança no seu interior. O medo que estava encontrando espaço não vai encontrar espaço. Esse comportamento inquieto. Pessoas que estão preocupadas, quando é que vamos sair disso? Quem sabe? Deus pode tirar isso rápido, Deus pode não tirar. Eu quero garantir para você que é no tempo de Deus. Na hora que Deus quiser, acontece. Você duvida disso? Você acha que quem vai resolver são os médicos? Você acha que quem vai resolver são os governantes? Manda o médico falar assim: nós vamos encontrar cura e não precisamos de Deus. É capaz de ficar todo mundo doente o resto da vida. Ninguém abre a boca para falar isso, porque é Deus que dá sabedoria a eles para encontrar. É Deus que coloca os governantes no poder. Se abrir a boca e falar assim: eu estou fazendo esse decreto, eu desafio os governadores, os prefeitos a falar assim: eu estou colocando esse decreto e não preciso de Deus para me ajudar a governar. Abra a boca e fale isso para ver o que acontece com você. Porque a história revela quem se levantou contra Deus. Então nós estamos guardados e protegidos por um Deus grande, que está no controle de tudo. E na hora que Ele resolver acabar com essa situação, Ele acaba. E como Ele vai resolver, está no coração dEle. Se Ele quiser revelar, Ele revela. Se Ele não quiser revelar, Ele não revela. Ele não tem ninguém que mande nele. Agindo Ele, ninguém impede. Ninguém escapa da mão desse Deus. Então nós servimos um Deus grande, que está nos dando a instrução de ficarmos para andarmos tranquilos, longe da inquietação. Longe da inquietação. Eu vou dar um exemplo para você do que é uma notícia boa. Vou lhe dar uma notícia boa agora, pela palavra de Deus. Deus é o teu protetor e você pode dormir tranquilo. Salmo 4:8. Olha que notícia boa para você. Salmo capítulo 4, versículo 8. Salmo de número 4, verso 8. Em paz me deito e logo adormeço. Em algumas versões, e logo pego no sono. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em algumas versões, repousar em segurança. A palavra está falando para você: durma tranquilo, porque Deus está te protegendo. Ai, mas eu estou dormindo, e olha o que acontece. A postura de Deus enquanto você dorme. Salmo 121, verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta sim. Ou seja, Deus está alerta sim. O protetor de Israel, o protetor da igreja, o protetor do povo de Deus não dorme, não dormirá. Ele está sempre alerta. Pode dormir tranquilo, porque Deus fica acordado a todo momento protegendo você. Amém? Faça a sua parte. Ore, suplique, peça, agradeça, ocupe sua mente da melhor forma e viva em paz, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Amém?